Terceiro princípio, a gente está falando de textos sistemáticos, é usar um mestre para explicar o texto, o mestre que explica, não usar um profeta. Então não adianta pegar um texto de Isaías e tentar a partir de Isaías explicar, por exemplo, o que o apóstolo Paulo está falando, ou pegar Jeremias e tentar explicar Romanos 9. É ao contrário, o apóstolo Paulo está estabelecendo algo sistemático e didático, e o texto de Jeremias, por exemplo, é um texto profético. Então o que vai explicar o que? É o mestre que é colocado na igreja para explicar, né? A Bíblia diz que Deus instituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, enfim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então o texto de um mestre explica o texto profético e não o contrário, senão a gente está colocando a carroça na frente dos bois. Não é assim que funciona. Então existe uma ordem, existe uma estrutura racional dentro da escritura e nós devemos respeitar isso. Esse é o terceiro ponto, né? Além dos dois que eu já falei antes. O quarto ponto que a gente pode estabelecer é que nós devemos respeitar a linguagem a fortiori do contexto no qual o texto é estabelecido. Por exemplo, Mateus 10:29, Jesus está falando sobre não temer aqueles que matam o nosso corpo e não temer quando a gente ser colocado diante de autoridades, porque Deus controla a nossa vida, Deus que está no controle da nossa vida. Então, quando a gente for chamado, não ficar preocupado com o que a gente vai falar, porque o próprio Espírito Santo vai nos dar o que dizer. Essa confiança só é possível se a gente crer na soberania exaustiva de Deus absoluto sobre todas as coisas. E Jesus diz: nenhum cabelo da vossa cabeça vai cair. Ele vai dizer isso de uma maneira indireta, dizendo que todos os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. E ele fala que nenhum pardal cai à parte do nosso Pai, né? Em Mateus 10:29. Então o argumento a fortiori ele está usando um exemplo mínimo, um pardal cair no chão, para demonstrar um macro. Isso é um argumento a fortiori. Olha, se nenhum pardal cai à parte da vontade do Pai, então nada acontece à parte da vontade de Deus, e vocês não devem temer quando serem colocados diante da autoridade, das autoridades. E Jesus não está falando só sobre vontade do Pai, mas sobre tudo, né? O poder de Deus causativo, né? Porque ele não usa o termo vontade no original grego. Ele diz que nenhum pardal cai no chão, a parte, nenhum pássaro, né? A parte do Pai. Então isso implica não só a vontade, como o propósito estabelecido, como o poder de Deus que está ativo, né? Então esses são outros dois pontos aí, marcando 4 pontos exegéticos. Isso eu estou usando exemplo, mas esse exemplo ele não é usado só para interpretar a soberania de Deus ou escatologia. São pontos que você deve usar para interpretar toda a Bíblia.